Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 15, versículos 12 a 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje termina com uma exortação de nosso Senhor. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Passados 2000 anos, o amor continua sendo um desafio para todos nós. Queria recomendar apenas um esforço para amarmos o próximo, não sermos pessoas chatas. Uma pessoa chata é uma pessoa egoísta que chateia os outros com seus comentários e suas atitudes. Todos nós temos as nossas chatices. Saibamos reparar mais no nosso comportamento e lutar para sermos agradáveis à vida dos outros, como fez Jesus Cristo. Vamos continuar a ver a história de Santa Rita de Cássia, esta santa tão incrível. E Santa Rita, então, ela não tinha mais os pais, nunca teve nenhum irmão, não tinha mais o marido, não tinha mais os filhos, não tinha mais ninguém, estava completamente sozinha no mundo, como ali no começo da juventude, quando ela queria servir a Deus no celibato. Então, finalmente, ela busca a vida religiosa e tenta entrar num convento de freiras da regra de Santo Agostinho. E depois de 2 vezes ser recusada, porque era um convento só para moças virgens. Como ela era uma viúva, ela não era benquista lá. Mas um belo dia, algumas das freiras estavam ali passando por uma das celas e encontraram Santa Rita rezando ali dentro. Perguntaram como que ela entrou lá, e ela disse então que os seus 3 patronos tinham levado ela até lá milagrosamente, que eram São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau Tolentino. Então, diante dessa prova sobrenatural, ela foi aceita. E aqui parece que agora a vida dela finalmente vai cumprir a sua vocação, realizar o seu sonho, tudo vai ficar fácil. A superiora, ela então, para testar o mais difícil dos votos da vida religiosa, que é o voto de obediência, deu uma ordem bem esdrúxula, bem exótica para Santa Rita cumprir, que era de plantar uma parreira seca, morta, no jardim ali do convento, e todos os dias escrupulosamente regar aquela parreira por obediência ao voto da vida religiosa. E foi regando ao longo de 1 ano, e no final do ano, milagrosamente, aquela vinheira brotou, começou a dar uvas, dessas uvas foi feito vinho, e esse vinho foi entregue ao Papa, que gostou muito, e essa videira existe até hoje em Cássia, no mosteiro de Cássia, produzindo uvas, se faz vinho até hoje, como um sinal milagroso de como que Deus glorifica os humildes, louvou a obediência da sua serva e produziu um milagre tão bonito, tão poético. Um outro ponto de Santa Rita de Cássia que é também impressionante é o seguinte: ela meditava sobretudo a paixão de Cristo, que é o tema central da nossa fé, e em determinado dia, em êxtase, ela pediu a Nosso Senhor um sinal sensível da paixão nela, para nunca se esquecer e corresponder com um fervor cada vez maior. E ela viu o crucifixo da igreja, e desse crucifixo saiu uma luz, e ela viu que um dos espinhos da coroa de espinhos se desprendeu e cravou-se na testa dela de um modo assim como uma flecha. Ela já sentiu um espinho da enorme coroa de Cristo, uma dor enorme, terrível, já começou a ter febres e mal-estar, e em pouco tempo daquela ferida começou a se exalar um mau cheiro tão forte que ela teve que ficar isolada das outras religiosas. Então ela entrou no convento isolada e ficou no convento isolada,
outra provação assim. E quando nós chegamos no ano jubilar de 1450, que era um momento em que os papas promoviam grandes festividades em Roma, comemoração pelo progresso da igreja, ela pediu para fazer essa peregrinação a Roma e a superiora disse que não, o estado de saúde era muito difícil e aquela ferida que ela tinha era repelente. Então ela rezou, imediatamente a saúde ficou perfeita, a ferida desapareceu, foi lá na peregrinação, torna então ao mosteiro de Cássia, eis que o espinho, as dores, a febre, o cansaço, tudo aquilo retorna. Que é também uma outra provação, porque estar doente é terrível. Mas estar doente, ser curado e voltar a estar doente é muito... Mas ela continuava com alegria, com êxtases, assim, com uma paz de alma, com controle de si mesma, dando bons conselhos, que é uma coisa impressionante. E quando ela faleceu, depois de ter recebido os últimos sacramentos, feito exortações às religiosas, assim como séculos depois ia acontecer com Santa Teresinha, todo o convento fica com perfume. No caso de Santa Teresinha era o de rosas. Da cela onde ela estava, todos viram luz sobre ela. Todas as igrejas da região começaram a tocar os sinos sem que ninguém puxasse, mas eram anjos que puxavam aqueles sinos, e aquela ferida que era tão repugnante durante a vida dela, toda a pele ao redor tinha ficado limpa, curada, e aquela ferida ficou brilhante e vermelha como um rubi. Aquelas freiras que viram tudo isso, elas não rezaram o ofício pelas almas do purgatório, mas foram direto para ofícios de louvor a Deus, porque todos aqueles sinais atestavam que Deus estava canonizando ela imediatamente após a morte, que ela foi direto para o céu. Através dos seus sofrimentos oferecidos na contramão do espírito do mundo, Santa Rita de Cássia então obteve graças extraordinárias para que muitas almas se salvassem, perseverassem e lutassem contra essa revolução cultural que foi a Renascença. Causas impossíveis porque era uma causa impossível converter aquele marido que ela obteve, e que se ela não tivesse atravessado o caminho daquele homem, é evidente que ele teria se perdido. Que lição nós podemos tirar de hoje? Santa Rita amou a cruz como Cristo a amou, isto é, para nos salvar. Jesus não amou a cruz em si, mas como meio para nos salvar. Saibamos também aceitar as pequenas e grandes cruzes que Deus nos envia para ajudá-lo a salvar todas as almas que estão afastadas dele. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.